Oi, Gi, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, ai que bom. O pessoal, eu tô tendo problema aqui com a conexão, tá? Não sei, de repente ela falha. Então me desculpem. Chamando o Pedro de novo. Oi, Carol. Oi. Ai, que Agora. bom. A tecnologia ainda não tá 100%, né? Mas é porque é muita gente ao mesmo tempo, né, na internet, né? Então Sim, vamos lá. Eu Estamos estava explicando do neuromarketing, né, e da biologia. Então a biologia, isso. bom, vamos lá do zero. O neuromarketing, eu sou um autor de livro, eu tenho livros publicados, eu fui o primeiro autor na língua portuguesa, tenho livro publicado na Europa, aqui no Brasil. Estou publicando meu sexto agora em agosto. E o neuromarketing trata de entender o cérebro do consumidor, não perguntar mais para ele. Porque nós captamos 11 milhões de bits de informação por segundo. Só que nós só temos consciência de 40 bits por segundo. Como é que o sujeito consegue responder o que ele sentiu? Não consegue. Né? Então, questionários, entrevistas, ele não vai saber dizer. Outra coisa, o rosto do entrevistador pode transmitir simpatia e ele querer agradar o entrevistador. Olha só, vamos lá, vou fazer uma pergunta para todos. Onde estão os carrinhos coloridos da Fiat? Eles foram feitos pesquisa no Brasil inteiro. Lembra do amarelinho, verde-limão? Foi feita pesquisa no Brasil inteiro. Cadê eles? Olha só o outro, leite moça fiesta. Lembra? Brigadeiro, beijinho e tal. Agora ela está tentando voltar. Deu errado e foi feita pesquisa no Brasil inteiro. Então, o Steve Jobs já falava isso. O consumidor não sabe o que dizer. Então, eu crio para ele. Tá? E aí, então, neuromarketing são pesquisas com eletroencefalograma, ressonância magnética, eye tracking, para poder ler o cérebro dele, porque aí não tem como ele dizer não saber. Eu consigo ler o cérebro e falar, olha, ativou a amígdala, ele está com medo nessa parte do comercial, então tira essa partezinha do comercial. Né? Ou, olha, ativou o núcleus accumbens, olha, ele teve prazer nessa parte. Então, pode ser para análise de propaganda, análise de cartazes, de embalagem, de rótulo, de tudo, né? Até áudio. Né? Você pode entender o áudio todo. Então, a gente faz pesquisas com isso, né? Essas são as pesquisas de neuromarketing. Eu fui um pouco mais a fundo e eu escrevo que eu criei uma área que se chama Biologia do Comportamento Econômico e de Consumo. E aí, o que eu analiso? Além do cérebro, porque assim, o cérebro está dentro do organismo e ele não age sozinho. Então, quando o neurocientista fala sozinho, ele fala de um cérebro, mas o cérebro está dentro de um corpo. Então, tem influência do intestino, né? O nosso intestino tem uma influência brutal. Por isso que a gente diz enfesado, cheio de fezes, porque o intestino produz um neurotransmissor chamado serotonina. 97% da serotonina não é produzida, apesar de ser um neurotransmissor, não é produzido no cérebro, é produzido no intestino. E aí a gente fala, precisa ter resiliência o vendedor. Ele não vai ter nunca, não adianta ler livro, não adianta fazer palestra, por quê? Porque se ele não tiver com o intestino bom, ele não vai produzir serotonina, ele vai estar sempre enfesado. Né? Eu estudo o sistema imune, o sistema imune faz isso também, ele, por exemplo, o sistema imune não quer pegar a doença, nós estamos vendo agora na época. Então, o que acontece? Quando você pega uma nota de R$ 10 velha e uma de 2 novinha, você guarda de 2 e dá de 10. Por causa da sujeira, o seu corpo passa primeiro, manda embora as notas sujas. Isso é sistema imune agindo no comportamento econômico. Né? A pele tem muita influência. O sistema endócrino é brutal. Os hormônios, a raiz da palavra hormônio é ormo em grego. Significa pôr em marcha, fazer agir. Os hormônios nos fazem agir. As mulheres, quando estão ovulando, elas gastam mais do que o normal.
Uhum. na ovulação. Tem um livro que se chama Eu Compro Sim, mas a culpa é dos hormônios, fala disso. Mas veja bem, deixa eu esclarecer aqui, hein? Todo mundo fala que a mulher gasta mais. É mentira isso. É completamente mentiroso Não isso. gasta Não, mais. completamente, porque a mulher... Não, não gasta. A mulher compra com uma frequência diferente. Ela compra valores pequenos e frequentes. O homem, como compra, ele acaba com a casa. Ele compra um carro que não precisava, ele compra... Ele acaba. E outra coisa, pesquisa da Nielsen. 87% das escolhas e tomadas de decisões no mundo é feminino, não masculino. E não Pessoal, vocês estão masculino, ouvindo aí o tá? Pedro? Elas decidem, né? Então, é só você ver, quem é casado sabe disso, né? Porque você vai lá, suas roupas estão outras. Você fala, nossa, cadê minha camisa? Ah, joguei tudo fora, estava velha. Foi ela lá e comprou tudo de novo. Então, ela Meu marido, escolheu. ele tá fora dessa, viu, Pedro? Meu marido, ele tem um feminino muito aflorado. Então eu com biologia, eu estudo os outros sistemas orgânicos. E eu trabalho, Carol, não com comportamento exatamente, porque o comportamento, para mim, ele muda. De cidade para cidade, de pessoa para pessoa, de religião para religião. Né? Por isso que o marketing sofre muito, porque ele fica atrás de comportamento. Eu estudo a motivação. E a motivação é biológica. Ela não existe, fala, tem motivação externa, interna. Não, motivação é só interna. O ambiente te provoca, mas não te motiva. O que motiva é internamente. Se eu estiver super motivado, se eu ver um produto, falar, que legal, mas meus hormônios estiverem lá embaixo, eu não vou comprar. Então, a motivação Pedro, então, é química. com esse clima agora que as pessoas estão, como que vai ficar essa motivação, meu Deus? Então, né? olha só. Ó, eu vi uma live do Nizam, ele estava falando, né? As pessoas estão vivendo, muita gente está, né? Com medo da morte até, com medo de ter um parente que pode adoecer, né? E passar por uma, assim, por uma coisa muito, uma experiência muito ruim. Então, como vai ficar isso, hein? Como Então, a gente vai poder isso no marketing, na Carol, comunicação? aí tem duas coisas. Olha como só é incoerente a resposta do consumidor. As pessoas estão com medo da morte, mas não estão ficando em casa. Uhum. Olha a incoerência, tá vendo? Quando o consumidor fala, eu estou com medo, não sei o quê, nem sempre é verdade, porque eles estão saindo. O Ribeirão Preto saiu hoje, na coisa que ele está com 43% só de pessoas em casa. Então, será que as pessoas estão com medo? O que acontece? Biologicamente tem uma explicação. Quando qualquer animal, quando existe o perigo, ele se agrupa. Assim são os peixes, assim são passarinhos, assim são as zebras, elas se unem para fugir do leão. Por isso que as pessoas estão indo para a rua. Então, assim, pode ajudar muito na política pública se a gente entender a biologia, porque as ciências sociais falam, a razão é, fica em casa, mas o instinto grita para sair. Então, as pessoas não estão respeitando. Né? Então, por mais que elas falem, não, estou sim, estou preocupado. Não. Outra coisa que se erra nessa fase é que existem duas coisas. No cérebro existem vidas identificadas e vidas estatísticas. A TV só dá vida estatística. Morreram 7 mil, morreram 4 mil. Não é comigo. Olha, morreu minha prima, é comigo. Então, vida, por exemplo, quando fazem, eu falo em palestras, às vezes em banco de sangue, quando falam, por exemplo, a Milena, menininha de 6 anos, quer chegar até o Natal e está precisando de dinheiro, todo mundo doa. Quando fala que o Hospital das Clínicas estão morrendo 600 pessoas por mês porque não tem equipamento, ninguém doa. Porque é vida estatística, e não é vida identificada. Quando você identifica a vida, o nosso cérebro aproxima e faz. Então, o coronavírus, o que aparece na TV, é vida estatística. Morreu 4 mil, eu não conheço nenhum. Então, eu acho que não tem perigo. Tem. Entendeu? Então, assim, é aí que o neuromarketing e a biologia entram. Por quê? Porque a biologia te dá padrões. Todos nós somos da mesma espécie. Então, a motivação é a mesma. O hormônio que motiva você, me motiva também. Né? Que é a testosterona. O homem tem 10 vezes mais, mas a mulher também tem. A ocitocina, que gera confiança, que, por exemplo, o show da Loki que teve agora,
foi fundamental. Por quê? Porque a música gera ocitocina. Mais do que lives, mais do que reuniões, mais do que... O que bomba são as músicas, os musicais via internet. Por quê? Porque ele promove a ocitocina. A ocitocina é um hormônio, é um neurohormônio da confiança. Então, as empresas, por exemplo, se sacarem agora, vão patrocinar essas lives de música. É isso que está dando audiência agora. O Alok parou o país, você não parou o mundo. Né? Foi aqui em São Paulo, foi uma loucura. Né? Você vê que as pessoas, tinha gente na rua, o que não podia, o que o governo pede para não, mas tinha gente na rua. E o Alok mesmo pediu para não vá para a rua. Me ouça, me veja pela internet. Não, as pessoas foram de carro lá e ficaram... É essa biologia que nos faz. Quando temos medo, a gente se une. A gente quer ver as pessoas. Né? Então, o que muda agora, na verdade, é o comportamento. O comportamento vai mudar. Eu acho que as pessoas vão comprar muito mais pela internet, estão percebendo que é legal, que é bacana. Eu mesmo mudei de apartamento, vim para esse aqui em São Paulo. Comprei TV por internet, comprei sofá por internet, comprei computador, mandei presente para meus filhos, tudo por internet. Eu era um cara que não comprava por internet. Então, isso muda, isso gera confiança, as pessoas experimentam e tal. Mas a motivação é a mesma. Né? E aí que eu vejo, por exemplo, que o ponto de venda perde, Carol. Porque o ponto de venda, quando eles ficam bravos, que as pessoas vão com o celular no ponto de venda, olha o produto, aí vê na internet e vê mais barato. Óbvio que vai estar mais barato na internet. Só que o cara não aproveita os sentidos. Aí entra a neurociência e a biologia. Se eu chego lá e o livro tem um cheiro, né? Se me dá um café, café promove dopamina, que é um neurotransmissor que nos dá prazer e faz você querer procurar. Se ele me dá café, promove dopamina e memória. Então, por exemplo, ele pode provocar o meu paladar. Chocolate faz isso também, viu, Carol? Ele cria indulgência, ele faz a gente ficar mais benevolente, então gasta mais dinheiro. Então, se ele trabalha o meu paladar, se ele trabalha o meu olfato, além da visão, o meu tato, não há quem não venda. Eu fui há um tempo atrás, né, bem antes, o ano passado, numa livraria, na Cultura, aqui em São Paulo. Eu cheguei e estava subindo para ver meus livros técnicos. Aí eu vi um livro, uma capa verde bonita, que era a Fórmula da Água. E eu pus a mão no livro. E era emborrachado. Aí eu fiz... é emborrachado. Tá, aí subi. Falei, vou ver meus livros. Fui ver meus livros. Peguei meus livros técnicos. Aí eu desci e encontrei com o livro de novo. Fui lá e pus a mão de novo. Aí eu falei assim, olha só como a gente é irracional. Eu falei, faz tempo que eu não leio um romance, né? É bom para dar uma alternada, eu fico só lendo. Comprei o livro. Não foi racional, eu comprei por causa do meu tato. Então, o lojista não aproveita o tato, o olfato. A gente fala de brand experience, mas experiência para o corpo é só via sentidos. Né? Eu pergunto, por exemplo, o cartão tem um cheiro. O cartão de visita da empresa tem um cheiro, tem que ter. O cartão de visita tem um tato. Não, é sempre aquele couchê ou couchê fosco, aquele tramadinho, é sempre a mesma coisa. Pode ter um tato, né? Pode ser aquoso, pode ser, enfim, tem mil formas. Pode ser o tecido, o cartão, que gera tato. Ajuda a marcar, deixar mais alto para que a marca se torne lembrada dentre tantos. E se eu crio um cartão, que eu tenho um tato, que eu tenho um olfato, ele tem um cheiro, nós vamos lembrar sempre, por exemplo, se eu falar agora, porque é o seguinte, o bacana dos sentidos é que você tem registrado na memória. Se eu falar agora o cheiro da Melissa, todo mundo está sentindo aí, quem está me vendo. Que é fantástico, eu não sei porque as empresas... Então, quando a gente fala de brand experience, a experiência da marca só se dá por sentidos. Então, tem que usar todos os sentidos na loja, todos os sentidos na venda. Uma pasta de um corretor de imóveis pode ter cheiro. Vamos lá chutar, um cheiro de anis. Então, sempre quando o cara tiver anis, ou um cheiro de canela, quando o cara tiver... vai lembrar da marca do outro. Porque os sentidos é que promovem experiência. Não é, né? Porque você vê muito papo, eu faço brand experience. Mas cadê a sua experiência? Sua experiência é só visual, só cria uma marca bonita. Mas cadê o olfato? Cadê o tato? Cadê o paladar? Quando eu vou na Suave, a Suave me dá sempre uma balinha de canela. Quando eu chupo a balinha de canela, eu vou lembrar da Suave. Na Suave.
Então, assim, importantíssimo, a hora que a gente sair disso, porque falam, as pessoas não vão comprar em loja. Mentira, a gente adora ser agrupado, a gente adora ir em loja, a gente adora pôr a mão. Outro dia eu estava conversando com uma vendedora do Magazine Luiza, que foi minha aluna na pós, ela falou, Pedro, assim, lá é exibição, é o produto lá parado. Eu falei, tá, e você não pode fazer nada? Não, não tem... Falei, claro que tem. Primeiro que eu abro a sua geladeira, ela está quente. Ela não me causa experiência, a geladeira tem que ser gelada. Você não pode pôr um gelo seco lá dentro para eu sentir a hora que abrir, ver aquele bafinho gelado. Nossa, essa geladeira é boa, hein? Você não pode pôr um cheirinho de qualquer coisa. Isso tem máquinas importadas que soltam cheiro. Não precisa nem pôr cheiro que ninguém gosta. Põe cheiro de tempero que todo mundo ama. Nem usa coentro, porque as pessoas são enjoadas com coentro. Põe um cheirinho de tempero, todo mundo gosta. Vai vender um fogão, pode ter uma maquininha do lado liberando cheiro de arroz e feijão. Não precisa só o produto exposto. Ele pode chamar atenção. Por exemplo, se o mercado faz aquelas, além da gôndola, faz aquelas ilhas com um monte de frango branco, pálido, nem cachorro saliva com aquilo. Por que não foi uma maquininha de cheiro de frango assado? Você vê que as embalagens das sadias hoje, todas têm o frango assado e fumacinha. Porque você tem esse cheiro na memória. Você fala, ai, que delícia. Peixe, você passa no peixe, é aquele peixe feio com aquele olho horrível olhando para você, morto, e cheio de gelo para tirar o cheiro. Põe cheiro de muqueca para vender peixe. Nós não comemos peixe assim, a gente come com cheiro... Então, assim... Tem muita experiência para ser aproveitado que ativa as áreas cerebrais. Né? E as pessoas oportunidade de trabalho tem nisso. Olha, a gente está precisando se reinventar. Olha quanta dica valiosa agora, né, Pedro? Fantástico, nossa. O café, por exemplo, Carol, o café, quando você toma café, como eu falei, ele promove dopamina. Dopamina ajuda na memória e dopamina ajuda a te trazer o prazer. Sabe o que acontece? As pessoas compram, fazem xícaras, né? Faz uma xícara e escreve a marca aqui fora. Não, tem que escrever dentro. Porque quando eu bebo café, eu estou vendo sua marca. Não precisa nem pôr a marca, você pode escrever, que bom ter você aqui. Estamos felizes. Isso, quando ele olha 30 graus. O cérebro dele vai registrar essa informação inconscientemente. Né? Então a gente não aproveita nem a xícara de café, a gente põe a marca fora, ele nunca vai ver. Olha, você imagina que propaganda barata pegar bares e distribuir um monte de xícara com a sua marca dentro? Quanto custa a xícara? Distribui os bares e põe a xícara. Olha qual coisa mais simples para fazer. Isso ativa a dopamina. O cara está lá numa hora de prazer, tomando um cafezinho no bar, ativa a dopamina, memória e prazer. Né? E aí você está com a marca lá, ele está vendo a sua marca, ele não precisa ficar olhando direto, não, o cérebro dele está registrando. Nos 11 milhões de bits está registrado. Que bom ter você. Né? Olha a nossa marca aqui. Então, assim, tem muita coisa para usar, Carol, muita mesmo, muita forma de voltar. Assim. Por isso eu acho assim, o comportamento vai mudar, o consumidor muda, né? Não exagero nem nada, mas a motivação é a mesma. Então, o grande lance, porque a motivação é físico-química, né? Olha só, quando eu falo com você, estou conversando com a Carol, imagina que nós estamos numa reunião. O cérebro tem ondas elétricas. Eu falo com você, eu estou liberando ondas mecânicas, que vai entrar no seu cérebro como ondas eletromagnéticas. Então, o convencimento é físico. As empresas não estão estudando a física, tem que estudar a física do convencimento. Então, estão me ouvindo? Ah, tá. Então, a física deu... Não, agora não estou te ouvindo mais. Você está me ouvindo? Também não. Essa é a internet. Alô, 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 não estou ouvindo. Ó, nós vamos entrar de novo então, tá bom.
Ah, continua? Posso continuar? Beleza, então tá bom. Então é físico, o meu processo de comunicação é físico. Isso significa que eu tenho que cuidar da física da minha voz. Olha só, se eu poderia fazer essa live assim, ó. Olha, eu estou falar para vocês tudo que eu estava falando, eu ia falar tudo que eu estava falando, mas não tem prosódia, eu não estou mexendo com as ondas mecânicas. Por isso que eu falo alto, depois eu falo baixo, depois eu falo alto. Isso é prosódia, isso é física. Né? Tá me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Sim, beleza. Olha só, a comunicação nossa também é química. A comunicação nossa, pode continuar? A comunicação nossa também é química. Nós temos cheiros, né? O cheiro do shampoo, o cheiro do perfume, isso é uma coisa. Mas nós temos odores também, que sai das células apócrinas, que estão nas axilas, nos mamilos e aqui no queixo. Eu posso até dar com perfume. Tá me ouvindo, cara? Tá me ouvindo? Quando eu dou a mão para alguém, a pessoa, presta atenção, vocês que estão todos aí, dá a mão para alguém que não te conheça. Você vai ver que em poucos minutos ela vai fazer algo assim, ó. Ela está vendo o seu odor para ver se você tem patógeno ou não para ela. Ela não tem consciência, por isso ela não cheira a mão. Ela vai fazer algo assim, é inconsciente. Porque ela está vendo o seu odor. E olha só a dica, hein? Quando forem negociar, quando forem fazer alguma entrevista importante, no dia anterior não comam carne, nem peixe, nem frango. Porque a carne é podre. A partir do momento que mata a vaca é podre. No dia seguinte você vai ter um odor ruim. Você pode passar perfume. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Estão ouvindo? Aqui normal, só a Carol está muda. Beleza? Então vamos lá. Então, quando você solta o odor, a pessoa do lado de lá inconscientemente percebe. É como cachorro. Cachorro, a gente fala, cachorro sente cheiro do medo. O cara que está negociando com você também sente o seu cheiro do medo. Que não é um cheiro, é o odor. Então, quando a gente libera odores, o que eu recomendo? Não comam carne, não comam nada pesado, nada feijão, nem leite. À noite, toma um copo de água com limão. Porque limão é antioxidante e a água limpa o corpo. No dia seguinte de manhã, comam frutas cítricas e tome alguma coisa que tenha lactobacilos, ou Yakult, ou um kefir, que deve existir. Por quê? Porque na hora que você for negociar, você libera odores agradáveis. O odor é inconsciente. Então as pessoas não vão saber te dizer. Ela está percebendo um perfume, mas inconscientemente o seu odor também. Isso é biológico. E a gente tem que aprender a cuidar disso. Por isso que eu gosto da biologia, Carol, porque a biologia, ela trata da motivação, e a motivação é da espécie. Então não muda, eu acerto em 98% das pessoas. Eu tiro 2%, são pessoas que podem ter alguma afasia, algum problema. Mas eu acerto em 98%. O comportamento não, porque o comportamento muda. Por exemplo, se a gente fala de geração milênio. Geração milênio aqui de São Paulo é diferente daí de Ribeirão Preto, que é diferente de Bauru. Mesmo em bairros de São Paulo era diferente. Para todo mundo. Tá? É igualzinho para todo mundo. Por isso que eu estudo motivação. Por isso que eu gosto de passar para as empresas a motivação biológica, porque não tem erro. O café que eu falei para vocês, ele ativa qualquer pessoa, mesmo a pessoa que não tome café, o olfato do café vai promover dopamina. Então, mesmo que a pessoa não tome, né? O cheiro do chocolate vai provocar. Então, assim, a biologia é certa. A biologia não tem erro. Por isso que eu gosto de ensinar a biologia. Né? E eu gosto de ensinar como aplicar a biologia, não é só o papo. Eu sou um estudioso de biologia, mas o que eu gosto de ensinar é como aplico isso no meu dia a dia. Né? Como no café, como no chocolate, como o dinheiro velho. Né? Então, eu tenho tido muito prazer com isso, muitas palestras, faço palestras de inovação nas empresas, faço palestra de neuromarketing, de biologia do comportamento, para vendedores.
E assim tem gerado um prazer enorme, porque as pessoas estão dizendo, olha, Pedro fez efeito, Pedro deu certo, Pedro não sei o que. Outro dia me mandaram uma mensagem de Portugal. Um sujeito que tem uma empresa lá, que ele falou, olha, eu li seus livros e vejo suas lives, mudou a minha vida, mudou minha empresa inteira. Puxa, isso me traz uma felicidade, assim, que bom, estou sendo útil, né? É um prazer enorme. Tem alguma pergunta, Carol? Quer digitar alguma pergunta? Alguém quer fazer? Que eu fico falando aqui, falo mais que o homem da cobra. Carol, tem pergunta? Não. Estou te ouvindo ou não estou te ouvindo? Bom, eu vou continuar falando. Na hora que a gente conseguir, se quiser fazer pergunta... Não? Gente, vocês estão me ouvindo? A Carol não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá, a Carla falou que a Carol não te ouve. Tá bom, mas se vocês estão me ouvindo, posso continuar falando? Escuta, estão me escutando? Continua falando, é muito legal. Pedro, explica como mudança... interfere... passou muito rápido. Eu não consigo ler. Sim, só o Pedro, sim. Manda pergunta pequena que eu não consigo ler, ela foi embora. Manda de novo. Como a motivação, manda de novo. Sim, estão... beleza, que bom. Sim, agora a gente ouve. Qual é a pergunta? Estou vendo que está todo mundo ouvindo. Pode continuar. Então tá bom. Então, assim, essa é a diferença das pesquisas, normalmente, e das dicas. Home office é super bacana. Tem uma pergunta aí sobre home office. Sim, home office é exatamente o mesmo trabalho, né? Estão perguntando também no horário. Também falo, horário de trabalho. Home office muda. E vamos juntar, então, com o horário de trabalho, que é outra pergunta. Nós temos ciclo circadiano. Nós temos um ciclo de noite, biologicamente. E dentro desse ciclo, nós somos classificados em 3 tipos. Tem gente que é leão, que é o madrugador. Tem gente que é urso, que é o dia normal. E tem gente que é lobo, que é o da noite, criatura da noite. Então, cada um de nós tem um cronotipo, tá? Eu tenho um curso e é esse o livro que vai sair em agosto. Cada um de nós tem um cronotipo. E você precisa aprender a respeitar. E aprender o cronotipo do seu cliente. Vamos lá. Eu, por exemplo, sou um leão. Eu sou madrugador. Eu acordo 4h30, 5 horas da manhã. O que acontece? De manhã cedinho, meu cérebro tem um foco monstruoso. Conforme o dia vai passando, chega no final da tarde, meu cérebro entra em depressão. Não é deprê, não. É depressão. É um esgotamento emocional. O que acontece? Como consumidor, eu sou controladíssimo de manhã, só vou nas compras de manhã, e à tarde, se eu for, eu gasto os tufos. Eu acho que eu mereço tudo. Por quê? Porque o meu cérebro não está mais focado, esgotou o meu raciocínio, ele vai para a emoção, né? Tudo eu mereço à tarde. Já no trabalho, eu tenho foco de manhã. À tarde, eu fico fazendo só as coisas automáticas, passar nota, responder um e-mail, blá, 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 só coisa automática. Quem é lobo é ao contrário da gente, são as pessoas que gostam de trabalhar à noite. E aí, eles estão ao inverso. De manhã, essas pessoas estão desligadíssimas. Não adianta você querer focar, fazer reunião com essas pessoas. Fazer reunião com um cliente que é lobo de manhã é a pior coisa do mundo. Porque ele está em depressão. Ele vai ficar bom no final do dia. E mais à noite. Então, assim, quem trabalha com a internet tem que conhecer o cronotipo do seu cliente. E quem é urso, gente, é o dia normal, tá? 8... são 12 horas, 8 até 11 horas da noite, mais ou menos, está super bem. Mas também vai pifando, tá? Então, o que acontece? Eu falo já sobre motivação. O que acontece? Nós temos que entender o cronotipo do nosso cliente. Porque senão você vai querer fazer uma reunião na hora que não é certa, que ele não tem foco, eu chamo de horário off. Se você fizer reunião com o Pedro de manhã, vai ser super boa. Eu vou ter foco. Se você fizer reunião comigo à tarde, final da tarde, você perdeu o seu dia. Porque meu cérebro está em depressão. Tá? Para tudo é assim, né? Toda a vida. Bom, a motivação, que estão me perguntando, então esse foi o cronotipo. Aprenda isso também no seu home office, tá?
Já que você está home office, aprende a trabalhar no horário que é bom para você. Eu sei que nem todo mundo pode trabalhar no correto, mas você tem um horário de trabalho, ok. Então, faça o que é mais produtivo segundo o seu cronotipo. O meu cronotipo é produtivo de manhã e burocrático à tarde. Se você é um lobo, você vai fazer o contrário. Burocrático de manhã, coisa que não tem que pensar, e produtivo no final do dia à noite. Tá? Isso dá problema, por exemplo, em liderança. Quando você tem um chefe lobo e liderados como eu, que sou um leão, ele vai marcar a reunião 6h30 da tarde, eu já não estou produzindo. Né? Então, eu já não estou vendo, ao contrário, é a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá, me perguntaram da motivação. Aí, tem alguém que adora amanhã, então você certamente é um leão. Tá? Existe um teste, eu tenho cursos no Hotmart, tá? Um deles chama-se A Melhor Hora para Vender e Produzir, que tem esse teste, tá? Você faz o curso inteiro, eu explico tudo isso que você deve fazer e o teste. E esse livro vai sair agora em agosto, esse é o livro que vai sair, chama Melhor Hora para Produzir e Vender, tá? Vamos falar sobre motivação, tá? Sobre televisão pós-pandemia, pelo que estou entendendo, o senhor fala. Não, tá. Motivação e depois TV pós-pandemia. Motivação, ela é interna. Motivação tem a ver com a sua química orgânica. Se você não tiver equilibrado quimicamente, não comer direito, você nunca vai estar motivado para nada. Se você não dormir direito, não respeitar o seu ciclo circadiano, você não vai estar motivado para nada. Né? E não adianta falar, às vezes você perde grandes vendedores na sua loja, você fala, fulano de tal, você põe o Pedro para ser vendedor à noite, ou no final do dia, você vai falar, o Pedro é uma porcaria de vendedor, eu posso ser um excelente vendedor, mas o meu horário correto é o da manhã, querido, não me põe à noite. Para fazer seleção, RH tem que aprender cronotipo, para fazer a seleção correta, quem trabalha de manhã, quem trabalha de tarde, quem trabalha de noite, tá? Me perguntaram aí sobre a TV, tem gente ainda que não está me escutando. Carol não está, né? Mas todo mundo está me escutando? Só a Carol que não está. Me perguntaram sobre TV. A TV muda um pouco, mas a TV já vem mudando, né? Das gerações e tal, mas o processo é o mesmo, tá, gente? Internet, TV, não importa. O nosso cérebro não reconhece uma tela como verdadeira. No entanto, que você chora em filmes. O cérebro interpreta que aquilo é verdade. Então, você chora com filmes. Você fica triste quando acaba uma novela. Você fica decepcionado quando termina um seriado, né, no Netflix. Por quê? Porque o seu cérebro reconhece aquilo como verdade. Por isso é muito importante também contar histórias. Histórias não convencem, tá? Storytelling faz isso, tá? Eles vão nos ajudar, por quê? Porque ele conta histórias e emociona. E quando você conta histórias, você mexe no mínimo 7 áreas cerebrais. Mas a sua história tem que mexer com sentidos. Tipo, olha, o Pedro entrou na sala e sentiu o perfume da sala. Então, na sala da Carol, e tinha um perfume na sala da Carol. Aí, ele pegou na maçaneta, fechou a porta, e continuou andando e sentou na cadeira. Você sentiu tudo. A Carol estava leitura lá mesmo. Você sentiu tudo, né? Quando eu falei que o Pedro pôs a mão na porta, o seu tato sentiu essa área cerebral. Aqui, sentiu que é no parietal. Quando eu falei que a sala estava cheirosa, cheirando a lavanda, você sentiu. Então tem que provocar, usar os sentidos, não só na loja, mas quando você contar a história, você tem que usar todos os seus sentidos. Tá? É fundamental. A Carla vai fazer a pergunta por ali. Então não esqueçam, tá? Super... gente, dá coraçãozinho aí, hein? Manda coraçãozinho para essa live bombar. Então, assim, fundamental. Né? Então, as áreas do neuromarketing, a biologia, ela entra em todas as áreas do marketing. Né? Eu tenho aulas, por exemplo, que falam de preço. Né? Preço é fundamental. Né? Pedro, nesse momento ouvimos muito falar sobre adaptabilidade. Com isso funciona biologicamente. Adaptação para a biologia, adaptação ao momento. Então, olha só, o nosso cérebro é um cérebro antigo no mundo novo. A nossa espécie tem 180 mil anos. E de lá para cá, o cérebro não mudou a anatomia dele, a fisiologia.
O que mudou foi a tecnologia, a sociedade. Então, nós temos um cérebro velho no mundo novo, tá? Ele opera de maneira antiga. E aí acontecem os vieses cognitivos. Então, o que acontece? Nosso cérebro não se modifica, ele vai adaptando às situações. Mas nem sempre ele adapta da maneira correta. E aí a gente tem um monte de vieses, que vai ser minha próxima aula de paleomarketing. Também estão convidados, se quiserem, no Hotmart tem lá, próxima aula de paleomarketing sobre isso, os vieses cognitivos. Então, como nós temos um cérebro velho no mundo novo, a gente age de maneira caçador-coletor. Olha só, quando você vai para um shopping, você vai como caçador ou coletora, né? Ou caçadora ou coletor. Né? Os dois eram caçadores e coletores. Então, a pior coisa que tem é aquele vendedor que vem voando no seu pescoço. Sabe por quê? Porque você vai entrando na loja, vai olhando a vitrine, vai dando aquela olhadinha. A hora que o vendedor vem voando, você dá uma olhada para ver se dá para fugir. Não dá para fugir, o que você fala para ele? Não, obrigado, estou só olhando. Ele ativou um sistema que se chama luta ou fuga no cérebro. Ele acabou de perder a venda. Detonou a venda. Né? Então, luta ou fuga é um sistema que a gente tem exatamente para fugir de predação. Então, quando eu saio com a cabeça de caçador-coletor. Então, não me cace. Deixa eu caçar. As pessoas perguntam, tá bom, Pedro, como é que eu faço? Vá lá e diga bom dia, meu nome é Pedro, eu estou aqui se você precisar. Ponto. Eu sei que tem uma ansiedade para vender, eu sei que o dono da empresa está enchendo o saco para vender, põe metas altíssimas na coisa, né? Mas não é assim você não vai vender. Né? Você vai espantar o cliente. E aí você vai falar, ninguém está comprando, ninguém está... Cara, se ele entrou na sua loja, você provocou os sentidos e faz isso, eu tenho certeza que você vende. Mas absoluta que você vende. É que a gente estraga, tá? Então, na verdade, o que acontece? Nosso cérebro se adapta a novos ambientes, mas ele não mudou. É um cérebro ancestral no mundo novo. É sobre isso que eu estou escrevendo agora, que é um livro que se chama Paleomarketing, tá? Eu tenho um grupo que essas pessoas entraram no começo do livro. Então, todo mês eu entrego um capítulo do livro, uma aula ao vivo, quem quiser assiste depois gravada, e os slides, tá? E agora, a partir da última, que foi a semana passada, eu estou vendendo por aula, tá? Quem quiser comprar por aula, quero comprar essas de viés cognitivos. Ok, vai lá, entra lá no Hotmart e vai comprar por aula. Nesse mês, a aula vai ser dia 29, tá? 29 de maio agora, porque a última foi dia 30. Então, assim, meu grupo é um livro que eu estou escrevendo, e eu convidei umas pessoas no começo que entraram, que eles compraram o ano. Então, eles estão vendo eu escrever um livro. Eles estão me acompanhando escrever um livro, que vai ser meu próximo livro, que se chama Paleomarketing, que é esse cérebro velho no mundo novo. Né? Como é que ele age? Por que a gente tem inconsistências? Né? Existe um viés que é a coisa mais engraçada, chama-se viés do nadador. Viés do nadador é o seguinte, se o sujeito fez uma faculdade de renome, ele fez um MIT, ele é inteligente. Não, não é verdade. Desculpa a palavra, pode ser uma anta. Agora, tem gente que faz faculdade que não tem nome, que é hiper inteligente, é um puta profissional. Mas existe o viés do nadador. Por que viés do nadador? Porque é o seguinte, a mãe coloca a criança na natação para ficar com a mão, e o pé, e o ombro do Gustavo Borges. Não, querido, ele já tinha essa mão, esse pé, esse ombro, é genética. Por isso ele é um bom nadador, não é o contrário. Né? Então as pessoas avaliam ao contrário, chama-se viés do nadador. Então todo mundo que faz uma faculdade boa, é melhor que o outro. Não é verdade. Erra-se muito por causa disso. Né? Eu sei, porque eu sou professor de pós, eu dou pós em faculdades de renome e faculdade que não tem nome. E é a mesma aula, é o mesmo Pedro, é a mesma aula. Então, assim, mas a gente tem a impressão que quem saiu das marcas, saiu da Dom Cabral, saiu do não sei onde, essas são, a SPM, essas são os melhores. Não! Não necessariamente, é o viés do nadador, mas a gente tem esse viés. Tá? Se o cara é formado nos Estados Unidos, então o cara é bom. Né? Nós vimos vários, eu conheço vários que não são péssimos. Né? E vários de universidades nada conhecidas que são excelentes, né? Fantásticos. Então, assim, esse é o cérebro velho no mundo novo. A gente faz burradas, né? E nós temos que entender os vieses para trabalhar com o nosso consumidor, porque ele sempre vai ter um viés para comprar.
né? Você pega uma bolsa, vamos fazer uma maldade aqui, vamos pegar um crocodilo e cortar ele no meio. Com cada parte do crocodilo, eu vou fazer uma bolsa idêntica, tá? Vou fazer duas bolsas idênticas, com o mesmo zíper, com tudo, com o mesmo couro, com tudo. Uma eu vou chamar de marca Trapo, e a outra eu vou chamar de Louis Vuitton. A marca Trapo, você vai lá na loja, se a vendedora falar que custa R$200, capaz de você bater na vendedora. Fala que absurdo, isso daqui é uma roubalheira. A Louis Vuitton, você vai lá e paga 220, 22 mil de uma bolsa. É a mesma bolsa, do mesmo couro, do mesmo crocodilo. Isso é um viés. Então a gente precisa aprender a marca, o brand, tudo trabalha com vieses cognitivos. E aí eles são aplicados à economia, eles são aplicados ao preço, né? Preço, por exemplo, quando você tira... Porque o sistema simbólico nosso, ele surgiu há quase 200 mil anos, né? Porque espécies, tem gente que fala mais, espécies antes da nossa já desenhavam nas cavernas. Não só o desenho, mas eles faziam símbolozinhos, que estão se pesquisando agora, da neuroantropologia. E o RS cifrão é um símbolo. Então, o símbolo é mais atual do que o número. Então, quando você trabalha 35, é processado numa parte do cérebro que se chama intraparietal, sulco intraparietal. O número vai rápido. Por quê? Porque todo animal entende número. Uma girafa, se você coloca uma árvore cheia de folha, uma com pouca folha, ela vai no cheio de folha. Ué, então ela entende número. Um leão, quando outros leões vêm atacar o bando dele, e ele vai defender, ele ouve. Se ele ouve 1 ou 2 rugidos, ele fica para lutar. Se ele ouve 4 rugidos, ele vai embora. Ué, então ele sabe contar. Sabe, todos os animais, bebê sabe contar, nenenzinho sabe contar. Então, assim, por exemplo, preço, nunca ponha RS cifrão, nem vírgula, nem 00, porque isso são símbolos de dinheiro, tá? Representam dinheiro. Então, vai cair na mente do consumidor como, estou gastando. Se você coloca RS cifrão 35,00, além do que ele fica grande, coloca só 35. Quando você põe 35 no cardápio, não pode ser 35 meias, só pode ser 35 reais. Né? Quando você coloca 35 num produto, né? Ou põe pequenininho, cifrão. Eu já verifiquei no Código de Defesa do Consumidor, não é proibido, tá? Você não usar cifrão, RS cifrão, não é proibido. Então, assim, você usa o 35, 75... Então, tem um monte de dica também de preço. Tem uma aula só sobre preço, de neuropreço, que ensina toda essa parte. Mas é para mostrar para vocês, assim, como o símbolo ele é mais novo do que a numerosidade. A numerosidade é processada numa área antiga do cérebro. E o símbolo é aqui. Você faz o sujeito lembrar de preço. Quando você trabalha só o número, não necessariamente ele lembra de preço. Ele sabe que é o preço condicionamento, mas não é a rapidez. O sistema 1 dele age muito rápido. Tem mais perguntas? Quanto falta, Carol? Falta muito? Não. Acho que está acabando, né? Eu, por mim, ficava a noite inteira aqui. Eu falo mais que o homem da cobra. Tem mais alguma pergunta? Não estou te ouvindo, Carol. Cortaram você. Bom... fazer. Gente, e quem tiver dúvidas, eu tenho um grupo no Telegram, tá? Lá não fala, eu vou abrir um dia lá para conversar. Então vai para o meu grupo do Telegram, Professor Pedro Camargo, tá? No meu grupo do Telegram eu posto muita coisa nova, tudo que eu vou descobrindo. Né? E lá é bacana porque você vê tudo que eu já postei desde o primeiro dia, por isso que eu montei no Telegram grupo, tá? Então, Professor Pedro Camargo, você me acha no Telegram. Lá tem muita informação e eu adoro dar informação. São quase 600 pessoas que estão lá e que estão curtindo todo dia. Por enquanto não se fala, eu vou abrir um dia que a gente vai bater papo lá no Telegram, tá? Estou preparando esse dia para a gente fazer. Estou terminando a revisão dos livros aqui, estou uma loucura, mas eu vou fazer lá. E @Pedro Camargo no Instagram, tá? Quem tiver interesse, é uma honra, estou sempre falando também. No LinkedIn também, Professor Pedro Camargo. Então, assim, vocês me acham fácil nas redes sociais, eu falo pra caramba, eu falo mais que o homem da cobra, vocês estão vendo aí, né?
Parou de subir as letrinhas aqui, então não sei se tem perguntas ou não, tá? E é isso, se tiver mais alguma coisa, mais alguma pergunta para fazer. Carol, não consigo ouvir a Carol. Carol, a internet sacaneou, hein? Eu vi que você tinha perguntas ali para fazer, é que eu não lembro de... Biologia dão conta disso, tá? Dão conta, eu trabalho com a biologia, então eu trabalho com motivação. E ao marketing interessa a motivação, né? Porque o que a gente quer fazer é motivar o consumidor, né? Mas você só pode provocar o consumidor. Agora, o seu colaborador, o vendedor, você pode motivar. Por quê? Porque você muda a alimentação dele, você muda ele no dia seguinte. Eu garanto que você muda um vendedor em uma semana. Se você respeitar o cronotipo do seu vendedor, você muda em uma semana. Menos até, tá? Vai uma semana e meia, porque o sono perdido, ele leva muito tempo. Então, assim, a biologia é muito bacana, por quê? Porque ela te dá padrões, coisa que as ciências sociais não conseguem, né? Por isso que a gente fica sempre... como é que vai ser o comportamento? Como é que vai ser o comportamento? A motivação é da espécie, então não vai mudar nunca. Esse é o grande lance da biologia do comportamento. Porque as dicas que eu dou, que eu ensino, é sobre motivação, é biológico. Então eu falo, dê café. Aqui, aproveita isso, cuidado com a iluminação. Iluminação está muito fraca, tem lojas que são lindas, né? Aquela iluminação que só ilumina o produto, e a loja fica escura. Ai, que linda! Linda para o consumidor, porque o sujeito que está lá dentro vai estar, desculpa a palavra, vai estar com cara de bunda. Não é por culpa dele, é porque o cérebro dele está em depressão. Você provocou a melatonina. Você fez o cérebro... Quando está escuro, o nosso cérebro vai promovendo melatonina para você dormir. Se você deixa o sujeito no escuro, o cérebro dele reconhece que é escuro. Por isso que ele fica com aquela cara mal-humorada. A loja é linda, mas os vendedores são todos mal-humorados. Então, a cada 5 minutos, a cada 1 hora, 3 horas, tem que fazer ele tomar 5 minutos de banho de sol para o cérebro dele poder sincronizar. Sincronização é muito importante, né? Agora, a loja escura pode ser linda, mas é uma droga para vender, né? Só se o consumidor for e comprar bastante, mas o vendedor vai estar lá com cara de bunda, cara de cu lá no fundo, porque ele está cheio de melatonina. Não é culpa dele, é culpa do arquiteto, né? Se você quer vender tecnologia, você tem que fazer um teto mais baixo, menos que 3 metros de pé direito. Por quê? Porque quando o teto é mais baixo, o seu cérebro fica mais focado. Para vender tecnologia é ótimo. Quer vender livro, quer vender roupa, o teto da loja tem que ter mais de 3,5 de pé direito. Por quê? Porque o cérebro divaga. Aí você quer fazer a pessoa sonhar. Tem que sonhar, né? Outro dia eu fui aqui fazer um vídeo aqui numa casa de bolo, que eu adoro aqui em São Paulo, no shopping, e aí, no Higienópolis. E aí, o que eu vi? O que eles fazem? É perfeito. Eles têm uma parte que é comer docinho, comprar docinho rápido, tá? O teto é rebaixado. Depois você entra mais na loja, tem uns bolos caríssimos, mas muito caro. Bolo de aniversário com a embalagem linda. O teto é completamente alto. Então, quando eu quero vender coisas caras, que a pessoa sonha com aquele bolo, ele não vai pensar, ele vai ficar sonhando e não vai pensar no valor. Quando eu quero que a pessoa foque, compre rápido e saia rápido, o teto é mais baixo. Porque para o nosso cérebro ficar mais veloz, mais ativo, mais racional, compra, sai e vai embora. Mesa, por exemplo. Tem lojas que querem vender coisas suaves com mesa de ponta. Ou querem vender coisas... Tecnologia, por exemplo. Você quer que o cara olha, fuça no seu celular que você está vendendo? Tem que ser mesa de ponta, porque ponta na mesa ativa a amígdala cerebral. A ponta dá medo, inconscientemente. Então você fica sempre esperto. Agora, quando a mesa é redonda, o seu cérebro acalma, você sabe que não vai machucar, ele sabe que não vai machucar seu corpo. Quer vender toalhas, quer vender coisinhas fofinhas, bichinhos, mesa redonda, mobiliário arredondado e não mobiliário com ponta. Você vende tecnologia, mobiliário com ponta, para a criatura ir lá, focar e vender. Então, assim, são essas as dicas, né, que eu trago sempre nas minhas aulas, sempre para as palestras,
né? Do como você agir, como o vendedor agir, como deve ser o mobiliário, porque isso muda tudo. A neuroarquitetura tem crescido monstruosamente. A neuroarquitetura é fantástica, ela está trazendo informações para a gente sobre iluminação, né? O ciclo circadiano eu já estudava bastante, com a neuroarquitetura estudo mais. Por exemplo, tem gente que acha lindo, aqui em São Paulo eles adoram, prédios de vidro. Prédios de vidro com loja embaixo é a pior coisa que existe. Sabe por quê? Porque o prédio de vidro, ele esquenta a calçada. Então as pessoas passam mais rápido. Não vai olhar a loja. Né? Então fica aquele monte de prédio de vidro lindo para ter escritório. Só que as pessoas na calçada passam mais rápido e não olham a loja, não param para olhar a vitrine, porque esquenta a calçada. Isso é biológico. Mas as pessoas ficam trabalhando com design. Mas o design tem que ser biológico, tem que entender a biologia. Né? A biofilia é muito importante, tem que ter planta. Aí você vê uma loja, pesquisa aí depois, entra nas lojas novas da Apple, todas elas têm árvores no meio. Aí você fala, o que tem a ver a árvore com celular? Tudo. A árvore aumenta em 15% a criatividade dos seus vendedores, porque nós somos criados, nosso cérebro primitivo passou 98% do tempo lá na mata e na savana. Nossos ancestrais também. Então, a natureza nos agrada muito, as pessoas ficam mais tempo na loja. Aqui em São Paulo já começaram, saca? Graças a Deus, estão pondo jabuticabeira, estão pondo shopping, já colocavam. Né? Aí no novo shopping tem, né? Tem jabuticabeiras dentro, tem árvorezinhas, porque a pessoa fica mais. Né? Com os shoppings, por exemplo, eles estão entendendo o ciclo circadiano. Shopping antigamente era todo fechado, porque ele não queria que você visse o tempo lá fora. Só que isso cansa o cérebro, você vai ficando cansado, você não fica muito tempo. Por isso que os shoppings novos têm todas abóboras de vidro, para o seu cérebro sincronizar e saber o que é dia e o que é noite. Fundamental para vender. Fundamental. Então, assim, vai mudar muito o conceito. Né? Muita coisa que tinha no chute, nós estamos percebendo que era o design, a beleza. A beleza é super importante. Mas antes de ser bonito, tem que ser um lugar que venda para cérebros. Que os cérebros estejam. Quanto tempo você quer que o cliente fique na sua loja? Né? Então, qual a temperatura? A temperatura é outra coisa, que erram muito. Né? Às vezes gelada. Por exemplo, palestrante não, tem que gelar a sala para as pessoas prestarem atenção. O nosso corpo vive de termorregulação. Termorregulação é o seguinte, você tem que viver ali naquela média sua. Não pode ser muito frio. Sabe por quê? Quando você esfria, as pessoas não dormem. Não dormem. Mas também não presta atenção, porque o cérebro dela está focado em esquentar o corpo para chegar na temperatura. E ele também não está prestando. Porque as pessoas ficam de olho aberto, ficam prestando atenção. Não, ele não está prestando atenção em você, querido. Ele só está de olho aberto. Porque o corpo, o cérebro dele está focado em esquentar. Ele vai começar a mexer o pezinho, inconscientemente, vai começar a se esquentar. Está errado, né? Fala, não, tem que gelar a sala. É absurdo isso. Né? Lojas geladas, é um absurdo isso. E aí você entra, ainda para a mulher é pior ainda. A mulher sofre muito. Mais massa magra do que o homem, a mulher tem um frio enorme, qualquer lugar que ela vai ter que levar um casaquinho, às vezes nós estamos com calor, as mulheres estão com frio. Então erra-se muito em serviços, né, de fazer aquele lugar gelado, uma recepção muito gelada, para deixar acordado. É mentira! Vai ficar acordado? Vai, mas só que o cérebro está focado no corpo e não no que você está falando. Né? Outra coisa, por exemplo, com a temperatura. Imagina que a Carol vem no meu escritório, em São Paulo. A Carol vem no meu escritório. Eu quero vender alguma coisa para a Carol. Então a Carol entra. O que eu não posso fazer? Eu não posso negociar quando eu dou algo gelado para a Carol. Por quê? Porque quando ela pega em algo gelado, ela vai me perceber como mais difícil de negociar. Quando ela pega algo quente, o cérebro dela vai perceber eu como mais afável, mais carinhoso, mais fácil de negociar. Por que isso? Termorregulação. O bebê fica no colo, ele quer colo para ficar a termorregulação. Isso é biológico. Né? Quando você aperta a mão de alguém, você aperta a mão de alguém e tem uma mão fria, a primeira coisa que vem à sua cabeça, antes de tudo, é nossa, que mão fria. É a primeira coisa, não vem outra coisa na sua cabeça. Por quê? Porque te tirou da termorregulação. Então, termorregulação é fundamental.
para manter as pessoas. Então, vamos lá, voltando no escritório. A Carol vem no meu escritório. Eu não vou matar a Carol esbaforida. Eu vou dar um copo de água gelada, um suco para ela. Beleza? Mas não vendo. Eu bato papo com a Carol até o corpo dela se acostumar. Ela toma aquela água, o corpo se acostuma com o ambiente. Aí, depois de 5, 10 minutos, eu dou um café quente, um chá quente para ela. Aí eu começo a negociar. Porque ela vai me perceber como mais fácil de negociar. Então, assim, porque as pessoas falam, a biologia do comportamento, isso é complicado. Não tem nada de complicado. Mão fria. Todo mundo, na hora que pegar um copo de água gelada vai negociar, vai me achar que eu sou o pior negociador, sou difícil. Todo mundo segurando quente, porque é padrão, a biologia é padrão. O que o marketing não consegue. Né? Quando que o marketing te disse isso? Nunca, não vai dizer. Né? Por quê? Porque ele é baseado em redes sociais. Não estou dizendo que o marketing está errado, não. Tá? Tem muita coisa bacana de marketing, tem muita coisa bacana da psicologia. Não é para apagar as coisas, não, tá, gente? É para somar a biologia. Algumas coisas vão se modificar, outras não, mas somando a biologia, a gente entende a motivação, que é de dentro para fora. Motivação não é o contrário. Comportamento muda, motivação não muda. Então, se eu descubro o padrão, eu vendo para todo mundo no Brasil inteiro, com o mesmo padrão. Você fala com todo mundo, não precisa saber, mas o fulano é do interior, o outro é de São Paulo, o outro é do Amazonas, são costumes diferentes. Eu estou mexendo com a biologia não muda. Nós não temos diferença biológica. Né? Uns têm um pouquinho mais de hormônios, outros menos, né? Mas eu consigo provocar todo mundo ter testosterona, a não ser que tenha algum defeito, que é aqueles 2%, mas 98% das pessoas eu atinjo. Né? Eu atinjo com café, com chocolate, com, enfim, com tirar o cifrão, com tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Porque é padrão, não? A biologia é padrão. Por isso que eu acho que o marketing, e sempre fui buscando isso no começo, eu era visto como um louco, né? Lá vem o Pedro com as besteiras dele. Quantas vezes eu não vi na universidade professores falar, lá vem o Pedro com aquelas besteiras dele e tal. Teve até um professor que falou isso, essas besteiras do Pedro. Depois passaram, isso em 2012 anos atrás, 2009, né? 2009 que eu lancei o primeiro livro. Todo mundo falava que era besteira. Né? É o Pedro e as suas besteiras. Aí depois... Passaram 4 anos, o mesmo professor veio para mim e falou, nossa, isso que você está falando é sério, eu vi no Globo Repórter. Eu falei, não, eu estou brincando, faz tempo. Estou de brincadeira faz tempo. E esse mesmo professor veio me convidar para dar aula, o ano passado, no curso dele aí em Ribeirão, de pós. Falei, mas você vai querer pôr besteira no teu curso? Você está louco? Né? Então, assim, leva um tempo as pessoas... porque eu acho que é fundamental que todo mundo aprenda isso. Né? Chegou a hora da gente entender a biologia para aprender motivação e entender padrões. Com padrão eu vendo. Não tem erro. O teto baixo ou o teto alto influencia qualquer cérebro. Vou vender um imóvel. Quando eu vou vender um imóvel, eu quero falar do sonho, como a pessoa vai viver, teto alto. Quando eu vou fechar contrato, explicar o contrato da Caixa, teto baixo. Porque aí ele se concentra. Agora, vendendo uma coisa num teto baixo, ele não se concentra. Eu quero que ele sonhe, eu não quero que ele fique concentrado, eu quero que ele se imagine lá na casa. Tá? Se imagine na casa nova. Então, são várias técnicas, né, que eu fui apurando durante todos esses anos e tal, enfim, para trazer essa informação. Tem mais perguntas? Falaram aqui de subir para mim as perguntas. Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Tem. Carol, peraí que eu vou pegar, eu não sei quanto tempo falta, mas eu vou pegar meu computador aqui. Se tiver, vamos ver aqui, se tiver aqui, manda pelo WhatsApp perguntas. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pode mandar pelo WhatsApp, que eu estou ligado aqui no WhatsApp.
Se mandarem perguntas por aqui, eu vou conseguir ver, tá? Eu estou no da Carol aqui. Espera aí, do Carol. Tem o Gu aqui também. Tem alguém digitando. Olá, pessoal. Vamos só encerrar aqui. A Carol estava com um probleminha, né? Deixa eu aceitar o convite do Pedro. E aí? E aí, Pedro, tudo bem? Pessoal, eu sou o Vitor, trabalho ali na Suave também. A Carol, Pedro, todo mundo viu, estava com um probleminha no celular. Eu vi. Tá todo mundo me ouvindo bem? As pessoas conseguiram ouvir? Sim, estava todo mundo te ouvindo. Pedro, que aula! Ah, obrigado. Incrível, muito obrigado. Foi fantástico mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo adorou. Foi um conteúdo incrível, né? Os comentários aqui, eu vi que teve uma hora que você não estava conseguindo também ver os comentários mais, mas estava todo mundo adorando, pirando nas dicas. Eu acho que deu uma explosão na mente do pessoal. Realmente foi bom demais. Pedro, e aí você tem alguma coisa que você queira acrescentar para a gente arrematar? Como eu falei, só as minhas redes sociais estão sempre lá, tem os cursos no Hotmart, tem vários cursos, vai ter um agora, eu sempre faço cursos gravados, né, tem lá gravados e tem online ao vivo, todo mês eu faço um, esse próximo agora é Paleomarketing e os viés cognitivos, que eu estava comentando, né, que é a aula agora do é dia 29 agora, mas já vai abrir, às vezes já deve abrir por agora, né. Mas é isso. Tem alguma pergunta que alguém gostaria de fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui também, pessoal, que agora eu estou conseguindo ver. A gente pode repassar para o Pedro. Tá, Pedro, depois a gente também vai colocar o link do seu Telegram aqui no link da bio do Instagram. Então, todo mundo para legal. Vai ser um prazer. Canal do Pedro lá no Telegram. Vai ser um prazer. A Marcela mandou. Eu posto bastante. Bacana. Eu posto muito lá. Ótimo. A Marcela mandou uma pergunta aqui, ó, sobre a motivação que é interna. Ela faz. Deixa eu ver, para conseguir ler direito. Pedro, sobre a motivação que é interna, ela faz com que a gente mude nosso perfil profissional também, ou nosso perfil já existe e a motivação se aflora? Não, são coisas diferentes. A motivação é básica, o perfil você adapta o perfil às necessidades, mas o perfil tem que ser trabalhado em função da motivação, porque senão, por exemplo, você me contrata, como eu falei, eu sou um cara leão, no cronotipo. Se me contrata para trabalhar à noite, eu vou ter um perfil péssimo de vendedor. Mas não é verdade. Eu posso ser um excelente vendedor, mas de manhã, porque o meu cronotipo é da manhã. Então, você vai falar com o cliente pode ter um perfil diferente de manhã à tarde. Se ele é lobo, ele é da noite, de manhã ele vai estar mais taciturno, mais quieto, mais sem energia. Né? Então, muda sim. Tá? A motivação não, a motivação é biológica. Se você entender o padrão, você vai mandar bala. Bacana, bacana. Pedro, eu acho que era isso, então. Eu só precisava voltar aqui para... Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aqui para a gente. Mas, assim, é que a gente realmente precisava voltar aqui para te agradecer, né, concluir bem essa live.
E deixar avisados 2 recadinhos para todo mundo. Primeiro que vai ficar tudo salvo, então esse conteúdo fantástico aí vai ficar tanto no nosso IGTV, disponível aqui no Instagram, como no canal do Suave também no YouTube, certo? E o segundo recado é que amanhã também tem uma live que vai ser incrível com a Mônica, ela é psicóloga, e a gente vai falar sobre as lideranças nesses novos tempos, né? Eu acho que mudou muito, né? Tem muita coisa nova, né, Pedro? Com essa mudança toda que houve aí. E eu acho que é bacana a gente falar sobre como a gente vai coordenar toda essa mudança, isso é como os líderes podem trabalhar. Visões diferentes, né, do mesmo negócio. É muito bacana, isso é muito bom. Exatamente. E com certeza vai complementar muito com tudo que você falou hoje, né? Então, todo o conhecimento que a Mônica pode trazer para a gente, junto com o que você falou sobre o comportamento sobre as características das pessoas, dos vendedores, se a gente respeitar, né, as características do nosso time, qual o seu nome? Vai chamar bastante. Vitor. Vitor, ó. Então é o seguinte, as pessoas estão sempre me perguntando, Pedro, mas o consumidor tem uma cabeça, o comprador tem outra, o seguidor... Não, biologicamente é tudo um ser humano, é o mesmo cérebro. Deixa eu contar uma coisa para vocês, o comprador, ele não troca o cérebro quando ele chega na empresa, tá? É o mesmo cérebro, então ele tem emoção sim, como qualquer consumidor, ele tem uma técnica para comprar, mas você tem técnicas para emocionar, para provocar as áreas antigas dele. O seguidor é a mesma coisa, vale para todo mundo. Onde tem um ser humano, tem um cérebro, tá? Perfeito. Só para a gente encerrar, para arrematar aqui com chave de ouro. Você falou, né, que, na verdade, não é uma questão de comportamento, é de motivação, e a motivação não muda, mas tem alguma coisa, alguma estratégia, alguma abordagem que você acha que nesses tempos a gente precisa fazer diferente ou a gente precisa acentuar como vendedores? Então, a dica é use os sentidos. Seja lá na internet, conte histórias e provoque sentidos. Essa é a dica para vender. Sempre contando histórias, porque o que não interessa a nós é o que o outro tem, não o produto em si, mas é o que o outro tem. Então, assim, interessa ao cérebro, tá? Olha só, uma coisa rápida. Imagina que você ganha na loteria, tá? Você que está me ouvindo, você ganha na loteria. Você vai lá, compra um iate, compra uma casa de praia, compra uma casa enorme, com um terreno enorme, com um monte de área bacana. E aí, imagina que daí uma semana o mundo acaba. Qual é a graça de andar de iate? Nenhuma. E aí você vem falar que compra para mim, porque é o meu prazer. Mentira. Você compra para mostrar para os outros. Então nós temos que entender isso. Esse é o básico, tá? A gente sempre compra. Não, este carro eu comprei para mim, melhor custo-benefício. Aqui, ó, mentira. É para mostrar. Porque a hora que acabar o mundo, ficar só você, não vai ter graça. O carro, a casa, nem o fundo, nem andar de lancha sozinho. Não vai ter graça nenhuma. Então a gente compra para os outros, tá? Então sempre contar histórias. Lembre-se de contar histórias. Histórias ativam 7 áreas cerebrais no mínimo. Quando você fala de fatos, que a gente fica alegando as características e benefícios do produto, quando você fala disso, você ativa 2 áreas cerebrais, Wernicke e Broca. E o fato é o seguinte, eu posso concordar ou discordar de você. História, você não tem o que discordar de mim, é uma história. Eu conto uma história de alguém que comprou o meu curso e teve sucesso. Como é que você vai discordar? Não tem o que discordar. Então, conta histórias. Histórias ativam cérebros, inflamam cérebros. História é muito bom. Perfeito, Pedro. Mais uma vez, muito obrigado. Vai ficar salvo aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai aproveitar esse conteúdo. Uma honra. Obrigado. Muito obrigado. Quem estiver assistindo aí, muito obrigado pela atenção. Obrigado pelo convite. Um abraço na Carol, que eu não consegui falar com ela. E um abração no Itamar, que, de novo, é um dos pilares da sustentação da propaganda em Ribeirão Preto e região. Esse cara aí é ponta firme e está há muito tempo trabalhando. Sou fã dele. Isso aí. Muito obrigado, Pedro. Tchau, pessoal. Obrigado pela conversa. Gustavo Almeida também, que eu tenho paixão, foi meu estagiário, foi meu aluno. Amo o Gustavo. Gustavo, Gu, te amo.
Tchau, tchau, pessoal.